Olá, gente. Sextou, então? Tudo bem com vocês? Oi, Marise. Como é que você tá? Marilza também tá por aqui. A Mara, Paulo Roberto do Avalion, a Elisama e mais as demais pessoas, né, que estão chegando por aqui. Sabe que eu vou tentar colocar meu óculos para ver como fica, né? Porque é que a gente coloca o óculos e aparece as bolinhas ali da luz, ó. Só se eu ficar mais para trás, assim. O Paulo Roberto, você também usa óculos. Como é que você faz para não ficar aparecendo isso aqui, ó? Não vai dar para usar. Como é que vocês estão? Tudo certo? Dona Fátima Galvão hoje é a nossa principal convidada, né? A nossa convidada muito querida, né? Ela já esteve conosco aqui na live. Daqui a pouquinho a gente chama a senhora, Dona Fátima. Só que aguardar o pessoal chegar, né? Que hoje é sexta-feira. Uma sexta-feira mais calma. Parece que resolveu, né? Chover um pouco, o que é muito bom, porque vivemos aí essa questão de rodízio, né? De água e não sei aí, né? Isso complica um pouquinho a nossa vida, mas quem sabe agora, né? Se a previsão for mais chuva, a gente melhora um pouco. Paulo Celes, como é que está? Tudo bem? Já vou convidar a senhora, Dona Fátima. Pode ficar bem tranquila. Já chega o convite aí. Só vamos esperar o pessoal chegar mais um pouquinho. Enquanto isso, a gente vai mandando abraços aqui, né? Delícia de chuva, né, Yara? Nossa, eu também acho. Ainda bem que veio bem numa sexta-feira, assim, pra gente dar uma descansada, né? Um barulhinho de chuva. A chuva sempre chega pra trazer uma calmaria, né? Não sei se vocês acham isso assim, mas eu sinto a chuva como um refrigério, né, pra alma, né? Não é gostoso? Legal, gente. Então, essa foi uma semana muito bacana, a gente teve bastante conteúdo. Eu fico muito feliz aí com a repercussão positiva de todos vocês, com os feedbacks que eu venho recebendo, tá? E eu quero dizer que na próxima semana a gente tem mais novidades chegando por aí. Próxima semana tem mais coisas legais. Inclusive, na semana que vem a gente faz mais uma live solo aí, só que com um conteúdo bem específico e eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá? Então, a gente vai anunciar aí na próxima semana, tá legal? A Yara tá dizendo sim, quando não tem raios e trovões. Pois é verdade, né? Eu também não gosto muito, né? E ainda mais quem tem pet, né? Como eles sofrem com barulho de trovão. Eu tenho aqui a Sofia, que agora tá assim, bem dormindo, bem calmamente aqui perto. Mas com os trovões, né, eles se assustam um pouco, né? Glória, como é que você tá, Glória Castro, querida? Minha querida amiga, né? A Glória, ela assiste as lives e ela anota tudo, né? Ela tem feito aí, como hoje a gente conversou, né, por direct, e ela tem, assim, colocado pra gente que ela tem aproveitado bastante não só as lives da Basitec, mas as lives aí do Avalion, as lives de outros colegas aí, de todo o mercado. E eu acho que quanto mais as pessoas fizerem lives e colocarem conteúdo relevante, é aquilo que a gente falou na nossa live solo, né? Mas a gente vai aprender juntos, todos nós juntos, né? Vamos sair craques dessa, né? Isso que é o legal. Tô ouvindo aqui uma musiquinha muito gostosa, que é um piano, jazz e bossa nova. Ó, que gostoso, né? Combina com tudo, né? Só faltou aqui uma xícara de chocolate quente, assim, pra aquecer, né? Rodrigo Santos, tudo bem? Também. A Fernanda também tá por aqui, né? A Glória falou que tá vendo live o dia inteiro hoje. Que legal. Vamos chamar a nossa convidada? Então, eu vou chamar a senhora Dona Fátima. Se prepara. Hoje nós vamos ter Fátima com áudio e imagem. Se Deus quiser, né? Isso mesmo, né? Vamos aí. Ô, Edemar. O Edemar também tá por aqui. Não tinha te visto. Um abraço, Edemar. Professora Edemar, pessoa sensacional, né? Esteve com a gente na segunda-feira. Olha a Dona Fátima chegando. Olha a Dona Fátima. Olha aqui. E com o celular com bateria. Olha que coisa mais boa. Chique a coisa hoje. Então tá. Sextou na live com a hoje Dona Fátima. Hoje eu tô na minha casa, por isso que eu tô tranquila. Ai, que coisa boa. Olha só, já vamos começar falando disso. Como é a casa da gente é a segurança, né? Isso que a senhora acabou de colocar, né? Estou na minha casa, estou tranquila.
né? E mais tranquila e feliz, porque vocês que trabalham com imobiliárias, né, vocês proporcionam essa sensação que a senhora está sentindo agora e que eu estou sentindo aqui para todo mundo, né? E é engraçado, né? Porque eu mudei para cá em outubro, novembro do ano passado, nem lembro mais quando foi. Mas eu morava num apartamento que eu tinha alugado na Razão e as minhas violetas não tinham jeito de florir no outro apartamento. Aqui foi a primeira coisa, até a minha flor de maio está florindo. Então a gente tem que dar risada. A senhora tem dedo verde, é? Eu não, eu voltei para minha casa, só isso. Você sabe que eu gosto muito, né? Mas as plantas, o pessoal, nem é um assunto da live, mas já que a senhora começou, é legal isso, né? Porque as plantas, elas trazem essa sensação de vida para casa, né? E elas dependem muito da gente, né? Olha só, mudou de casa, mudou de ambiente, elas voltaram para casa e elas também sentem isso, né? Que coisa muito louca isso. É incrível. Eu gosto bastante de plantas, sabe? Eu sempre tive planta em casa. Quando eu morei em casa também. Mas agora, aqui no apartamento, está ficando legal. Mas tem muita coisa. Hoje foi de China aqui. É mesmo? Olha que delícia! Você sabe que a Yara está colocando aqui, a Yara Roda, ela é da St. James, e ela me mandou fotos essa semana porque ela diz que tem dedo verde, ela tem orquídeas maravilhosas. E ela mandou foto das orquídeas lindíssimas, assim, sabe? Eu falei, nossa, eu invejo uma inveja boa, né? Se é que existe, mas assim. Né? A gente admira as pessoas que têm a mão para isso, né? É muito legal. É isso mesmo. As flores são o verde dentro do apartamento é uma coisa boa para quem aluga um imóvel, porque daí dá o seu toque pessoal no imóvel, né? Fica com as características da pessoa, né? Do dono do imóvel. Então é muito bacana. Lá no escritório nosso, até o Leandro está aqui na live, meu sócio, a gente já tentou várias vezes. Eu amo, mas a gente não dá conta de cuidar, elas morrem. Então, as plantas, elas não ficam verdes. A gente, não sei se esquecemos de dar água, o que acontece, corre. Aí eu falei, Lê, vamos colocar umas plantas assim, faz de conta, né? Tipo, que não é de verdade, mas parece que é de verdade. Eu tenho bastante lá no escritório, um verde que é próprio para ambiente sem iluminação, sabe? É bem bonito. Depois eu te passo uma foto no WhatsApp para você ver que legal. Por favor. Aí eu vou procurar esse tipo de planta, porque as nossas, coitadas, a gente já faleceram todas. Faleceram todas. Mas apresentando oficialmente a nossa convidada hoje, eu acho pouco provável que alguém não conheça, mas é a dona Fátima Galvão, é diretora da Galvão Locações, uma empresa que faz parte da história de Curitiba, são 64 anos de história, uma história que faz parte da vida de muita gente, de muitos profissionais, de pessoas que locam, de proprietários. Eu até um dia fico pensando, eu gostaria de saber, não sei se a senhora já fez essa conta, de quantas pessoas já passaram pela Galvão, alugando casas e apartamentos e pontos comerciais ao longo destes 64 anos. Deve ser muita gente, né, dona Fátima? É muita gente e a gente tem administração conosco, porque quando a empresa de locação começou em 1963, porque a comissária Galvão começou em 56, né? Comissária Galvão. Por que comissária Galvão? Era uma empresa de compra e venda de imóveis. E quando meu avô se aposentou e veio morar em Curitiba, ele começou a trabalhar com meu pai. E daí nós tínhamos, naquela ocasião, uma carteira de 66 imóveis. Porque como o papai tinha uma entrada no interior do estado, porque ele tinha vindo de Londrina para Curitiba,
Sim. ele vendia para o interior. Então, eu lembro que no tempo antigo, quando se fazia um lançamento em Curitiba, os corretores iam para o interior do estado para comprar, para vender os imóveis. Nossa! Sabe? Então, era o caixeiro viajante, né? Caixeiro viajante do imóvel. Caixeiro viajante. Então, o meu avô veio, tinha os 60 e poucos imóveis, e ele começou a trabalhar com uma empresa própria de locação de imóveis. Então, desde 1963, eu acredito que alguns milhares de clientes, né? Muita gente, muita gente. Hoje, clientes locatários são mais de 3.500. Nós não nos aproximamos numa carteira com a Gonzaga nem com a Apolar, mas a gente tem uma carteira significativa. Bastante considerável, sem a menor dúvida. E se fizer uma conta de padeiro... trabalho. Então, perguntar, né? Como é que cuida disso tudo, né? Mas tá, a gente vai falar sobre isso no decorrer da conversa. Aí fico pensando, fazendo uma conta de padeiro, claro que não foram 3.500 imóveis, talvez, ao longo dos 64 anos, né? Que é isso. Mas aí, se parar para pensar que fossem 1.000 por ano, já seriam 64 mil, né? Mas é muito mais do que isso. Então é muita gente. O volume de clientes, né, que passam é muito grande. É a proporção, assim, quantas pessoas, quantas famílias que os imóveis da Galvão proporcionam habitação, né? Nossa! Se a gente for usar dados do IBGE, que eles consideram que uma família são pelo menos 3 pessoas, você tendo 3.500 imóveis, você está atendendo 10.000 pessoas. É muita gente, olha que coisa boa. E deixa eu falar, e a senhora entrou nessa como? Claro, já estava dentro da família, né? E aí, como é que foi a sua história? Vamos contar um pouquinho da história da Dona Fátima, porque todo mundo quer saber, porque você é uma referência no mercado, assim, e muitas pessoas hoje no WhatsApp, no grupo, todo mundo me falando, hoje é a Dona Fátima, né? Hoje é a Dona Fátima, então o pessoal está se preparando para isso. E eu acho isso tão legal, sabe? Porque a admiração que as pessoas têm por ti é bastante verdadeira, assim, muito genuína. E eu também, ó, eu até tô de cabelo solto, falei, hoje eu vou deixar o cabelo solto para conversar. Mas como é que é a tua história? Conta para nós. Eu sou formada em pedagogia, eu sou pedagoga. Dia 22 de maio foi o dia do pedagogo. E a minha mãe era professora, foi diretora ali na Escola de Aplicação Alba Guimarães Pleizan, no Instituto de Educação. E eu sempre gostei de dar aula, sabe? Eu sempre gostei de me relacionar com pessoas, na verdade. Então, eu fiz pedagogia, me formei em administração escolar, porque naquela época, 1973, 74, eu tinha um jardim de infância. E, no final das contas, em 77, eu já tinha saído do jardim de infância por causa de umas outras situações vividas. Já tinha 2 filhos. Eu casei de novo em 78 e morei fora do Brasil 1 ano. Olha que experiência boa. E daí eu me afastei tanto do jardim de infância como da área de educação. Mas eu fui morar em Criciúma, em Santa Catarina, uma indústria cerâmica pesada, e lá eu comecei a trabalhar de novo no magistério. E em 88, eu morava em São Bento do Sul, daí, e eu já tinha previsão de vir para Curitiba no final de 88. E eu fiz vestibular de novo, voltei para o curso de pedagogia e fiz uma área de atuação que se chama supervisão escolar. Porque quando você está na sala de aula e dentro de uma escola, você percebe que você muda o cidadão. Você está formando pessoas, né? Eu brincava muito com os meus alunos no curso de magistério que um médico mata
uma sociedade. Mas um mau professor mata um cidadão, que é muito mais grave. Olha só, eu não... Sensacional então, isso. É isso que me move, sabe? São as pessoas e a possibilidade de fazer com que elas sejam melhores no dia de amanhã. Então, em 2000, eu vim trabalhar na Galvão. A minha irmã Tânia, que tinha trabalhado sempre na empresa, teve problemas particulares e saiu da empresa. E eu comecei a trabalhar lá em maio de 2000, do ano de 2000. E agora nós estamos em maio de 2020, fazem 20 anos que eu estou trabalhando lá. Mais tempo que eu fiquei na sala de aula. Olha, quando você falou assim, a minha formação, eu falei, ela vai falar de administração, eu jamais esperaria pedagogia. Mas agora o que você disse faz todo sentido. Faz todo sentido. E veja, a minha primeira formação dentro da área de pedagogia foi administração escolar. Porque naquela ocasião eu tinha um jardim de infância no Parque Residencial Pinheiros. Então, eu estudei, quando meu filho foi fazer administração na PUC, ele disse assim, mãe, eu preciso comprar tais livros. Quando eu olhei, eu me matei de rir, porque estava lá, Taylor e Fayol, eu disse assim, não, filho, isso não precisa comprar nada, estão aqui os livros. Mamãe já estudou isso tudo. Você tem os livros de administração. Então, eu percebo que essa formação que eu tive no curso de pedagogia, porque daí eu fui fazer psicologia aplicada à empresa, à administração, eu fui fazer pedagogia, sociologia e psicologia aplicados à administração. Então, foi muito produtivo e muito interessante, sabe? E hoje eu vejo que isso foi uma base muito forte para a minha gestão na empresa. Que sensacional! Além de aprender não ocupa espaço. Não tem. A memória da gente cabe tudo, né? Que bom isso. Cabe tudo. E todo dia eu aprendo alguma coisa, né? Então, é isso que é a vida, enfim. Esta é a Fátima Galvão, essa simpatia de pessoa que está aqui com a gente hoje. Olha só, sabe que essa questão que a senhora colocou de ideológica até, né? De que ensinar as pessoas, um bom professor muda a vida, né? Muda uma sociedade, e eu concordo plenamente com isso. Eu acho que, independente da maneira com que você ensina, se é hoje, agora que a gente está nesse isolamento social, a gente está aprendendo e ensinando todo mundo junto através das lives, através de conteúdo que está todo mundo produzindo, né? E as pessoas, elas estão consumindo isso e melhorando bastante, então eu acho que é super bacana. Eu fiz administração na minha época e eu lembro muito bem que eu fiz administração também, meu primeiro curso, porque eu queria fazer comunicação e não tinha na minha cidade, porque eu morava no interior e tinha só administração ou ciências contábeis. Eu falei, não quero ciências contábeis, vou fazer administração. E aí depois do terceiro ano, já que eu percebi, falei, puxa, acho que antes de qualquer curso as pessoas deveriam fazer administração para a vida, né? Porque traz todos esses conhecimentos que a senhora colocou, sociologia, psicologia, filosofia. Você sabe que numa ocasião em que os meus filhos eram adolescentes, eu discuti com um amigo e eu falei para ele, nós discutimos sobre o que eles iriam estudar, né? E daí a gente discutiu e falou que os cursos de administração, os cursos de ciências contábeis dão essa formação geral que o cidadão precisa ter. Então é bem gratificante perceber isso. Que bacana. E aí vamos aí para Galvão. Aí começamos em 2000, assumindo aí a função na diretoria da Galvão, trabalhando com locações, entendendo mais sobre isso, mas esse seu conhecimento sobre pessoas, sobre gostar de lidar com as pessoas, né, com essa habilidade como professora, como pedagoga e tudo mais, e essa vontade de novamente a senhora fez vestibular e não teve
né, nenhum tipo de receio de seguir, meio independente da época, né? Isso mudou? A senhora acredita que isso é um diferencial hoje para o profissional que atua no mercado imobiliário? Veja, eu percebo que foi o que eu comentei antes, que conhecimento não ocupa espaço. Então, eu depois, em 2016, eu fui fazer uma pós-graduação na FAI de liderança integral. Então, você percebe o volume de aprendizagem que você já tem. Porque na nossa turma eu era a velha. E era realmente, porque eu estou com 67 anos. Então jovem. Ixi, jovem demais. Quer dizer, levando em consideração a minha família, eu tenho mais 30 ou 40 anos pela frente, né? Muito isso tempo, bastante. O tempo não me preocupa. Mas você percebe que o fato de eu ter morado fora do Brasil durante um ano, o fato de ter morado em outras capitais brasileiras, fazem com que você leia o mercado imobiliário de outra forma. Porque eu fui proprietária de imóvel em Curitiba e eu fui inquilina fora de Curitiba. Sabe? Olha a experiência, não é? E eu brinco sempre. Eu administro a empresa como uma proprietária não muito satisfeita. Tá? Porque eu tive uma inquilina que saiu como um oficial de justiça me entregando a chave do imóvel. Sabe? Eu tive uma ação de despejo que levou, acho que 3 ou 4 anos para a inquilina sair do imóvel. Puxa sabe? Vida. Então, tem essas experiências que fazem com que você esteja sempre atento à qualidade do serviço prestado pela empresa. Isso é muito importante. A gente já vai mais falar sobre a experiência do cliente, como é que a Galvão enxerga isso, mas antes deixa eu mandar abraço aqui pro pessoal, que tá todo mundo mandando oi para dona Fátima, a Jussara tá aqui mandando oi, a Tatiana lá da Roma também tá por aqui, o Daniel lá da Burgman Imóveis, presidente da Rede Bi, também tá por aqui, a Márcia também tá por aqui, o Arcio também, tem um monte de gente bacana, a Anice Santos, o Joseph Galiano, que é da família Polar, né, que está lá, o Joseph com a sua empresa Sketch, né, uma startup sensacional, a Jussara, a Márcia, né, que a Márcia Grácia está aqui, está no outro país, né, Márcia? O Canto está aqui dizendo parabéns, Tatiana, pela convidada, essa entende e sempre será referência, um beijo para dona Fátima, o Canto está mandando esse beijo para a senhora, a Isabel Maestrelli lá da Tanto também mandando abraço, e mais um monte de gente legal aqui, nossa, muita gente bacana aqui. O Gomes, da Gomes Imóveis, também está aqui, o Elcio, a Bruna, o seu Idemar José Ferreira, que é o Cresce número 70, seu Idemar está ligado em todas, Paulo Roberto Cunha, enfim, Paulo Roberto Oliveira e um monte de gente bacana, o pessoal do Avalion também aqui, a Elza Loures, lá da Fortiori. Tem gente demais, a Márcia falou assim, estou no Paraguai, eu não sabia se podia falar, Márcia. Ela mora lá, né? Ela mora lá e o seu Daniel está aqui e ambos agora, né, divididos pela fronteira, só o amor que os une, né? Que legal, né? A Polar Batel aqui também. É complicado nesse momento. Mas assim, eles têm uma família lindíssima. De fechamento de fronteiras, de tudo, eu tenho uma irmã que mora em Genebra e ela também quer vir para o Brasil e não pode. Ai. Então, está presa lá. Alguém está falando assim, a Jussara está falando, vamos para Lisboa, dona Fátima? Não sei por quê. Não sei por que eu convido. Senhora é dessas? Outra coisa que eu vejo assim que é muito importante é conhecer outros lugares. Você conhecer outras pessoas, conhecer outros lugares, participar de eventos fora de Curitiba, abrem muito a mente da gente. Sem dúvida. A senhora é dessas? A senhora é dessas, assim? Tipo, vamos em tal lugar? Vamos? Tá pronta sempre? Vamos.
Olha, ó, pronto, Eu gente. gosto. Se for por falta de convite, a Leia tá. Agora, o ano passado eu não viajei, mas nos últimos anos eu tenho ido todos os anos para casa da minha irmã. Ai, que Então você gostoso. sempre passeia, né? Você Ah, sempre dá sim. uma volta. Aqui, Mas ó. agora A Jussara falou, estamos eu e a Fátima estudamos juntas na FAI e em na Lisboa. FAI em Lisboa. Olha Nós que fizemos barato. uma semana de aula em Lisboa. Olha, então, é sua colega de escola aqui, ó. O Paulo Roberto A mandando Ju e a beijo. Gracinha. A Lilian, que é da Polar Batel, que está aqui também. É o seu Valdecir Kless, lá da pesquisa, também está por aqui mandando super abraço. Tem uma pessoa que falou aqui, ó, peraí um pouquinho, ó, a Leia, meu filho trabalhou na Galvão, peraí, e hoje é proprietário da imobiliária Avante. Então a Galvão também já Que formou em legal. outras empresas, né? Olha só que bacana. Nossa, porque na época que eu me lembre, só existia a comissária Galvão, né? Era a mais forte, né? Então Olha é só. muito importante. Tem muita gente, o Renê da TAR, que foi para a TAR depois, na TAR Imóveis. Então tem bastante gente que passou por lá. Ai, que Todo mundo. bacana. Fazendo Mas escola, né? é uma boa escola, porque isso foi uma coisa que veio de casa, né? A gente tem que ensinar a fazer bem feito. Então, o pessoal que sai da empresa sai com um nível de formação e um nível de consciência social, eu espero, bem legal. Bem avançado, Respeito né? ao ser humano em primeiro lugar, né? Seja ele funcionário, inquilino ou proprietário. Olha que sensacional. Bom, tá aí a explicação do sucesso da Galvão, já falou em 3 palavras, né? Mas, dona Fátima, hoje que a gente está falando, já a primeira parte da nossa live, a gente está aqui explorando a vida da dona Fátima Galvão, para entender como é que é. Já sabemos quase tudo e mais um pouco. Daqui a pouquinho a gente está trocando aí mais informações, mas vamos lá, é sempre bom conversar, né? Porque o conhecimento, né, que a senhora tem, a participação em grandes eventos, em entidades, né? Tanto no Secov, na Uniab, no Secov Med, enfim, todas as entidades representativas aí a senhora tem um pezinho lá, né? E isso é bem bacana porque aprende e ensina muito, né? E esse respeito que as pessoas têm por ti, essa admiração, tá todo mundo falando aqui, ó, a Bianca, pessoa maravilhosa, o Daniel falou que a Fátima é gente boa, o fruto não cai longe do pé, a Marise dizendo, ela sempre será nossa referência de respeito ao ser humano, e aí vai por fora, que coisa boa. Mas me diga uma coisa, vamos aí à segunda parte da nossa live então, que a gente vai falar sobre esse momento do mercado, né? A gente conversou outra vez, né? Foi um momento em que estava mais no começo aí do isolamento social, estava mais agitado o burburinho aí da locação, principalmente, né? Em função aí de que havia uma lei que estava para ser aprovada e não foi, e coisas mais aí. Mas essa renegociação. Agora, passou um tempo, como é que isso está agora? Como é que a senhora enxerga o mercado de locação agora? As negociações, elas continuam, aumentaram, diminuíram? Veja, hoje, no primeiro momento, nós tivemos as negociações dos imóveis comerciais, né? Porque restaurantes, bares, esse pessoal todo ficou com os empreendimentos, com seus negócios fechados, né? Então, nós tivemos muita negociação no primeiro momento nos imóveis comerciais. E um volume de desocupação de imóveis comerciais também significativo, que deve ter sido padrão no mercado. Todo mundo deve ter vivido o mesmo tipo de situação. Mas, nesse momento, é o inquilino residencial que vem pedindo a revisão do valor do aluguel, né? E por quê? Porque o mundo não é mais o mesmo. Então, verdade. o pessoal está tendo que negociar. E se eu não tenho um imóvel próprio, eu preciso morar em algum lugar. Onde é que eu vou morar? Num imóvel alugado. Eu vou voltar para a casa da minha mãe? Eu não posso, eu não tenho mais. A minha mãe não me quer na casa dela e nem eu quero morar com ela, né?
Então, Mais ou menos isso. é complicado isso para as famílias, né? Sim. Então, a negociação dos valores de locação do imóvel residencial também estão acontecendo, sempre dentro de um bom senso muito forte por parte do proprietário e do inquilino. Respeito mútuo faz bem e todo mundo gosta. E numa hora de indefinição, como nós estamos vivendo hoje, um depende do outro. Sem dúvida, e esse olhar humano é fundamental, né? E também essa questão de conseguir discernir, né, o que é de fato uma necessidade, né, de fazer uma negociação em função de uma situação, uma diminuição no salário, ou até um desemprego, diminuição da jornada e outras coisas mais, né? Mas a senhora percebe que os proprietários eles estão bastante sensibilizados nessa situação, assim, na sua grande maioria? Veja, o proprietário tem que estar sensibilizado, porque está afetando a toda a economia do país, né? Nós já tínhamos uma previsão de crescimento do PIB baixa diante do crescimento que o país vem tendo, mas hoje ele é negativo. Então, todo mundo está sabendo do que está acontecendo, né? E a gente tem que estar atento. Não tem muito o que fazer, precisa colaborar. Precisa colaborar. A gente não tem escape nesse momento. E assim, o índice de inadimplência, a senhora acredita que tenha aumentado ou essa negociação fez com que isso se equilibrasse? Veja, historicamente, o mês de maio normalmente é um ano em que a gente tem um aumento na inadimplência. É mesmo? Porque no mês de maio vai acontecer, eu estou pagando a Páscoa, as férias, material escolar, então maio é, pelo padrão que a gente observa no Secov, no Impespar, o mês de maio é um mês de aumento da inadimplência. É um mês apertado para a economia, então, das pessoas. É um mês mais difícil para a economia das pessoas. Então, talvez agora uma inadimplência não seja atrelada só à pandemia agora. Talvez isso, então, está dizendo que... Não só a pandemia, mas ao momento do mês mesmo. Já aconteceria porque, normalmente. Nós tivemos janeiro e fevereiro, IPVA, IPTU, matrícula, rematrícula, material escolar, o preço dos livros escolares extremamente altos, eles vão cair no período no mês de maio, indiferente de pandemia ou sem pandemia. E assim, na Galvão, a senhora percebeu, aconteceu ou não, das pessoas tentarem trocar o imóvel? Por exemplo, eu moro hoje numa casa que eu tenho um aluguel de R$4.000, por exemplo, e eu preciso apertar um pouquinho, então, aí o meu orçamento, e aí a busca por um imóvel mais barato para tentar diminuir. Essas situações, elas vêm acontecendo neste momento? Elas vão acontecer, né? O mês já está melhor do que o mês de abril, no volume de locações. Mas eu não acompanhei, não conversei com a Marise sobre o número de desocupações. Uhum. Porque o número de desocupações em abril também foi mais baixo, né? Sim, e eu sim. recebi os dados do Impespar, mas eu não olhei o que veio no relatório deles. Para te dar um dado mais concreto. Mas um dado interessante que a senhora já colocou aqui, que maio foi melhor que abril, já deixa o mercado mais feliz, né? A gente já fica um pouco respirando mais, né? Nós, né? Na nossa empresa. Eu espero que tenha sido melhor para todos, né? Temos vários colegas aqui. Porque o pessoal precisa morar do mesmo jeito, né? Ah, sim. O Gustavo aqui da Visitown, ou Gustavo, são dois Gustavos aí que são os donos da Visitown, que faz visitas, é uma startup que faz visitas virtuais, eles levam, enfim, mostram, é muito legal. Fabrícia tá aqui, Vilma, Rosana, o Josué tá aqui mandando um abraço também, o Josué lá da Josué Souza Imóveis, minha colega de diretoria do Secov, muito dedicada, experiência, referência no nosso mercado. Nós fomos pelo Secov para Foz do Iguaçu, e daí eu peguei carona com o Daniel e com o Josué para passar para o Paraguai. Levaram a senhora para o exterior? Esses dois, hein? Exterior.
Aí Olha depois só. cada um se virou, né? Mas foi quando eu conheci o Daniel, na verdade, eu não o conhecia ainda. Daniel é uma Apesar dele figura. já conhecer a família, né? Sim, Daniel é sensacional, né? É, o José colocou, já está melhorando sim, Fátima, tanto locação como vendas, né? O pessoal dando feedback aí. Se alguém tiver É, e quiser comentar aqui, colocar algum feedback de como é que foi esse mês aqui, né? Claro que não precisa abrir os seus números, mas dizer se foi melhor ou exato. melhor, a gente agradece, né? Obrigado, Josué, pela sua contribuição. Eu vejo assim, sabe? O primeiro mês, nós paramos de trabalhar na Galvão, nós paramos dia 20 de março, né? Sim, Mas eu já tinha uma das minhas noras já estava em casa desde o dia 16. Ela trabalha no Bradesco, e o Bradesco, está grávida, o Bradesco já tinha mandado ela para casa pela situação de risco. sim. Mas eu vejo assim, o mês de abril foi o mês do susto, Também acho. tá? O mês do maio é o mês do ajuste. Eu acredito que depois de setembro a gente esteja com os pés 100% no chão. O Gustavo da Visitão está colocando aqui também a sua contribuição. As visitas aumentaram. Ah, que legal. Então, as visitas aumentando, aumenta também aí a busca por Aumenta,, né? Que legal. exatamente. A senhora percebe que talvez os leads que chegam estão mais qualificados? Eu tenho percebido aqui no marketing que a gente faz para alguns clientes nossos, imobiliaristas, que a quantidade de leads diminuiu, mas a qualidade aumentou. Então, eu acho que as pessoas elas estão mais assertivas, dona Fátima? Mais assertivas, porque na outra vez que nós conversamos, eu brinquei que você está fechado num apartamento de 27 metros quadrados com a tua esposa e o filho pequeno. Você já sabe o que você precisa na sequência. Então, eu acredito que tudo isso esteja interferindo. Inclusive, sim, eu vejo que a gente vem para um mercado de trabalho muito forte com o home office. Tá? Se a gente tiver a infraestrutura de tudo funcionando, você não precisa se locomover. Sim, sim, pode respeitar o isolamento social e continuar trabalhando. Claro que tem, justamente, né? Claro que tem muitos trabalhos, né? Muitas funções que não tem como fazer isso, mas quem pode, quem tem essa possibilidade, né? Com certeza. Deixa eu aproveitar aqui, eu tenho a Imobiliária Santo Antônio, até eles deixaram um recado aqui. Imobiliária Santo Antônio, dona Fátima, é lá de Florianópolis, é o Fabrício e a Juliana. São sensacionais, pessoas queridas. Ele escreveu aqui, ó. Nem conhecemos a dona Fátima, mas já estamos adorando ela. E mandou um monte de coraçãozinho. Santo Antônio de Lisboa, lugar lindo lá em Floripa. Já temos onde passear, dona Fátima. Já temos onde passear. Não, eu sou apaixonada por Florianópolis, por Santa Catarina, na verdade. Eu também. Porque eu morei em Criciúma e em São Bento do Sul. Sabe, são dois opostos. Um é região mais litorânea e outro é serra, né? E sim, mais gostoso. Porque eu comprei uma casa lá em São Bento, uma casa de madeira, e quando eu vi a casa, eu falei, não, eu quero essa casa, para o corretor que estava me atendendo. Ele disse assim, não, mas eu já trouxe a senhora aqui, a senhora não quis nem olhar a casa. Disse assim, mas que dia que o senhor me trouxe aqui? Aquele dia que estava com serração. Disse assim, bom, eu não vi a casa. Daí, você olhar o imóvel num dia de sol, é diferente de você ver um imóvel num dia de chuva. Né? E a senhora explicou para ele naquele momento, assim, olha, seu corretor, Claro, vou te mostrar. Na hora eu respondi para ele, meu filho, naquela serração, eu não estava enxergando nada. Eu morei em 4 anos. Ai, que delícia. Eu não sei o que é mais legal, né? Se é serra ou litoral, né? Agora a senhora me deixou num mato sem cachorro, como diz, né? Na serra, maravilha. Litoral, maravilha, mais ainda. Nós estamos na serra, né? Nós estamos numa região de serra. Sim, sim, sim. A gente tem isso aqui em Curitiba, né?
esse clima mais frio, tudo, então a gente não escapa. Mas vamos lá, o José está contribuindo aqui, dizendo: adoro Santa Catarina, um lugar mais lindo que o outro. Santa Catarina é show, diz a Imobiliária Santo Antônio. É verdade, Fabrício, é mesmo. O Josué: Fátima, você é 10, mandando coração. Oi, beleza, sextou aqui, falou tudo, dona Fátima. Sempre mostrar imóveis com sol, é isso aí, né? Tem uma pergunta. A forma, né? A gente vê hoje, na divulgação dos imóveis, em qualquer site, um cuidado muito grande, né? Nos imóveis, na forma como eles colocam a foto, e todos esses cuidados são muito importantes, né? Sim, sim, né? Porque a gente precisa mostrar tudo que é de positivo. Quando a gente vai se mostrar para alguém, a gente sempre tenta mostrar o nosso lado positivo. Vou mostrar um imóvel, eu também tenho que mostrar ele bonito, mostrar ele arejado. Melhor do imóvel, exatamente. É lógico. A Lilian está perguntando aqui: gostaria de saber como ela está lidando com os inquilinos pequenos de comércio local, né? Essa questão das locações comerciais, ela é bem mais crítica, né, dona Fátima? Como é que isso a Galvão vem lidando? Veja, é com o mesmo cuidado do cliente maior, sabe? Porque o cliente pequeno, a dona do salão de beleza lá no bairro, ela precisa ter o mesmo respeito que o outro, porque ela também não está trabalhando. Né? As lojas locais, elas também tiveram redução de frequência. Eu moro aqui no centro, né? Então você vê que no mês de abril não tinha gente na rua. Agora a gente percebe que já está mais normalizado, mas ainda não é o volume de gente, porque as pessoas também mudaram de hábitos, né? Eu antes tinha que olhar, eu agora confio no que a internet diz. Pois é, e você sabe... A internet foi entregue. Eu tenho aqui uma pesquisa que ela foi divulgada hoje, que é uma pesquisa que o Google fez, que é muito legal, e que a pergunta é o que muda, né? O que podemos levar daqui para frente, né? Então, os principais impactos adiante, né? Então, assim, o primeiro que eles colocaram é um possível receio em lidar com dinheiros e com dinheiro em investimento. Acho que as pessoas começam a ficar mais receosas também, segurando um pouco, né? Com certeza. A segunda é a criação de um senso de contágio e propagação de doenças, que possivelmente a gente vai ter uma maior aversão a aglomerações, isso que a senhora está falando, né? Então a gente já não vai mais. Mas acho que vai demorar um pouco para voltar, né? Para chegar tão próximo. Né? No mesmo ritmo, né? E o terceiro que eles apontaram é uma maior exigência de rapidez e eficiência na resposta do atendimento pelas empresas, que é isso que a senhora colocou antes, a experiência do cliente. Isso é fundamental, porque veja bem, você hoje não quer levar 3 dias, uma semana para conseguir o contrato de locação na sua mão. Não, imagina. Né? Então, nós tivemos casos de clientes que em 24 horas, até em 12 horas, estavam com o contrato na mão. Fez a visita de manhã, já tinha a aprovação do seguro fiança, quando ele chegou na nossa empresa, escolheu o imóvel, de tarde ele saiu com o contrato. Olha que beleza. Então, mudou no outro dia. Já vinha acontecendo. Tudo no mesmo dia. Então, se o cliente sabe o que quer, está procurando, ele vai ter uma agilidade maior. Porque hoje você assina um documento pela internet, né? Pela DocSign, não sei lá falar como... Né? Sim. Pela Câmara de Contratos, né? Então, agiliza muito e facilita. Porque agora eu não sei se foi com você ou foi com o Paulo, que teve foi com você que teve o 6º tabelionato, né? Sim, com o doutor Márcio, explicando dos atos agora que são do cartório, né? Quer dizer, eu descobri que a procuração da minha irmã estava vencida e precisava assinar por ela, e hoje eu já estou com a procuração na mão. Hoje faz uma semana que eu identifiquei que a procuração estava vencida,
E o 7º tabelionato conversou com ela na quarta-feira. Ontem eu peguei a procuração atualizada. Perfeito, Tá? rápido. E ela lá em Genebra. Logo ali, né? Então não é bem E assim, lá né? são 5 horas na nossa frente, né? Se aqui são 7 horas da noite, lá é meia-noite. Pois é. E você sabe que essa questão que a senhora colocou é tão importante porque a gente não muda, o professor Edemar que sempre fala, né? O que é externo a gente não muda, a gente não consegue mudar o cliente. Mas o que é interno são fatores internos que a gente consegue mudar. Então, se o cliente ele já está preparado, ele já sabe qual imóvel ele quer, ele já está com os documentos em dia, tudo isso, certo? Cabe ao lado de cá, que é o lado da imobiliária, né? Então, ter essa entrega de agilidade, né? Ter todas essas ferramentas para... no processo. Exato. Veja, a Visital, eu sei que a gente está conversando com eles lá na Galvão, porque a Marise que acompanha isso, né? Sim, a Marise é uma fantástica também, é uma querida. Ela é excelente. E eu brinco, uma vez eu fiquei quase 40 dias fora de Curitiba e o Luiz Fernando Gottschildt disse bem assim, mas como que você consegue ficar 40 dias fora? Eu posso sair sossegada, por que você não faz a mesma coisa? Eu tenho a Marise, né? Então, eu tenho a Marise. E depois a gente tem essa questão do respeito ao ser humano, né? O respeito ao funcionário, ele não é... Eu usava muito o colaborador até que eu ouvi o dono de uma loja numas palestras sobre liderança e ele disse assim, não é colaborador colabora quando quer. Funcionário tem que funcionar. Se não funcionar, não serve para mim. E daí eu mudei o conceito, realmente. Nós temos que ter um ambiente colaborativo dentro da empresa, mas a empresa tem que funcionar. Então, somos funcionários. Eu acho, olha, eu vou adotar também isso. Eu vou adotar isso. E nós também temos que funcionar, né? Nós somos funcionários, sem dúvida. Eu tenho uma pergunta parada aqui do Dircênio, da Dircênio. Isso. Já é possível perceber ou constatar na precificação ou valores dos locacionais? Se sim, não tem ainda uma posição sobre isso. Porque eu não acompanhei o índice de correção do IGPM, mas vai ficar no padrão, não vai ter. O que nós temos é falta de imóveis. E a falta de imóveis faz com que os preços aumentem. Sim, claro, diminui a demanda do produto e aumenta o preço. Que é a lei do mercado, né? Fato. Que é a lei do mercado. Bacana. Aqui tem mais uma coisa, o Sérgio está colocando aqui, é uma escolha. Dinheiro ou a vida? Depende, né? Depende muito aí de como é que a gente tem que encarar isso. Acho que a vida primeiro, mas a gente precisa trabalhar para se manter vivos, né, dona Fátima? Tem tudo isso, né? Com certeza. A Valderice, pode falar. Não, aquele ditado do povo antigo que dizia, né, que cabeça vazia é pasto para o diabo, né? É uma coisa assim o ditado. Então, se você observar, a gente que é muito ativo, a gente não consegue ficar sem fazer nada. Não, é o que eu falei. Ontem eu falei na live que eu estava conversando ontem, eu falei, gente, eu queria saber, eu quero aquele tempo, né, que tem um monte de coisa que a gente publica, nós da agência publicamos, né, o que fazer durante a pandemia, o que fazer em casa, artesanato para você passar o tempo, né, eu não tive tempo de fazer nenhuma dessas receitas que indicaram lá ainda, que eu gostaria de saber. Eu gostaria de ter feito a ginástica, mas como eu gostaria de fazer ginástica há uns 30 anos, eu já continuo gostaria de fazer ginástica. Mas comecei a subir mais de escada, em vez de subir de elevador. A Val, que é gerente lá da Josué Souza Imóveis, a pandemia ajudou as empresas a acelerarem os processos, não só o imobiliário, mas em todos os setores. A senhora concorda com isso, dona Fátima? Concordo. Veja, se antes a gente pensava
Por exemplo, lá na Galvão, os contratos nesses últimos meses têm sido assinados por Câmara de Contratos, sabe? Então, não tem mais aquela. Então, o cliente e o funcionário, eles estão percebendo a agilidade que a gente tem no mundo atual. Faz muita diferença. É a brincadeira do contrato em 12 horas. Pois é, mas aí é que é bacana, porque muitas vezes eu vi já há algum tempo atrás, talvez o ano passado ou anterior, né, alguns comentários de algumas pessoas do mercado dizendo, não, mas os meus clientes, eles não gostam do digital, eles não gostam dessas coisas. Eu sei disso, mas eu na época até falei e ainda falo, né? Só que as pessoas, elas vão passando também as suas coisas, as novas gerações vão chegando, e as pessoas que também têm mais idade, eu vou comentar aqui, porque ele me autorizou a fazer isso, o seu Idemar, por exemplo, que está aqui em todas as lives, ele é o Cresce mais antigo que tem aqui em Curitiba, número 70, e ele é super antenado, ele está em todas as lives, ele usa as tecnologias, ele usa a documentação online, ele sabe tudo, então não tem um impeditivo de idade, de nada que faça com que você use aquilo que está disponível, né, Fátima? Concorda com isso? Você utilize isso. Eu lembro em 2000, mais ou menos, um dos meus sobrinhos netos, bisnetos da minha mãe, perguntaram, mas vó, você sabe usar o computador? Que ela já fazia uma porção de tempo o computador em casa. Ela disse assim, não sei, não. E ele respondeu para ela assim, ai, vó, como você é burra. Mas naquela espontaneidade da criança. Infantil, lógico. O que ela fez? Ela foi para o Senai, para o Senac, fazer o curso de utilização de computador para a terceira idade. Olha só. Você se diverte com ela, porque ela usa o celular para ler as notícias de manhã cedo, ela usa o iPad para pesquisar, para procurar, para jogar palavras cruzadas, e tem 92 anos. Olha só, espetacular, super jovem, né? Então não é a idade que manda. Não é a idade. O mundo mudou há bastante tempo já. E algumas pessoas estão percebendo só agora, né, que mudou. Eu acho que precisou vir a pandemia para mostrar que o mundo mudou faz tempo, né? Não mudou agora, nesses meses. Ele já vinha mudando. Já vinha mudando. Só que agora nós fomos obrigados a. Pois é, né? Se não vai com amor, então, é por dor, né? Aquele nosso comodismo, toda a nossa tranquilidade. Ah, não, eu vou até lá. Ah, não, eu gosto de ir lá tomar um cafezinho. Agora é no WhatsApp. E eu faço no WhatsApp uma conversa de vídeo com o cliente. Claro, lógico. Então, conversa de perto, fala. Conversa de perto. Conversa de perto mesmo sendo longe. Não tem problema, né? Exatamente. Eu tive um cunhado que trabalhou com educação à distância há muitos anos e ele prestava serviço para a PUC em São Leopoldo. E como o nosso clima aqui em Curitiba é maravilhoso, ele não conseguiu sair de Curitiba para uma reunião que ele tinha lá às 10 horas da manhã. E conversando com o reitor, ele disse assim, não, mas nós podemos fazer essa reunião por internet. E daí o reitor, que já era um senhor idoso, depois de encerrada a reunião, disse bem assim, tá, então agora só me explique o seguinte, Simão, por que eu pago para você vir para cá e eu posso conversar com você e ser atendido do mesmo jeito? Olha só, nunca mais precisou ir para lá, tudo então, pela internet. Ele nunca mais precisou ir. Ele morava em Genebra e ele dava aula no Brasil de lá. Olha só. Normal. E você sabe que agora as pessoas vão... Esse exemplo que a senhora citou, eu acredito que a tendência agora é essa. Muita coisa que a gente foi forçado
ou a fazer agora, como home office, reuniões com Hangout, com Meeting, demonstração de imóveis com Visitown e outras coisas mais, assinatura digital, o mercado gostou disso, as pessoas, o cliente, né, tudo isso, ele gostou disso. Se sentiram à vontade. Claro! Se sentiram à vontade. E a gente pode administrar melhor o nosso tempo. Sem dúvida, fazer mais coisas, né? É muito interessante. Importante. O tempo da gente é muito precioso. Claro. Para a gente ter que sair de casa, ir até ali na esquina, só para dizer assim, não entendi o que está escrito aqui no meu extrato. Sabe? Não faz sentido isso, né? Não faz sentido, né? Não faz mais sentido. E não faz mais sentido para o idoso também. Sabe? Porque aí vai sobrar mais tempo para fazer as coisas, tudo aquilo que a gente está falando aqui, não é só para o idoso, não. Todo mundo, né? Sobra mais tempo para ficar com a família, para curtir as coisas, para curtir os filhos, curtir os netos, curtir os pets, curtir, enfim, que tipo de família cada um tem. Exatamente, para dar uma caminhada a mais, para distrair a cabeça. Isso, fazer exercício e por aí. Exatamente, a gente vai aprendendo a ser melhor todos os dias, né? Dona Fátima, faltam 3 minutos para a gente ir embora. O papo tá tão bom, a Isabel Maestrelli da Tantos falou assim, ó, que conversa agradável, parece um rap com os amigos, mas a ideia, Isabel, é essa mesmo, na sexta-feira, só faltou o nosso chá aqui pra gente brindar. Só faltou um chá, uma garrafa de vinho. Olha, eu não queria falar, mas já que a senhora falou, é bem por aí mesmo, né? Aí, com esse friozinho, fica gostoso. Nossa, né? Nem me fala. Mas... Isabel, obrigada, viu? Vamos agradecer aqui a Imobiliária Santo Antônio, eles estão extasiados. Eu também, porque eu adoro o pessoal de lá. Nossa, quanto exemplo, mais lives com a Dona Fátima. A pessoa já está pedindo bis, a gente vai ter que fazer edição 3, Dona Fátima, edição 3. A Karen... Diga, pode falar. Não, tem uma moça, assim, como ela lida com a ansiedade dos clientes que envolvem a gente. A gente tem que aprender, aí é a experiência pessoal minha. Sim. A gente tem que aprender a não receber aquilo que o cliente traz de angústia. Eu tenho que criar uma barreira de isolamento, que não é física, né? Que é Sim. emocional, com relação ao cliente. E aí eu gostei muito do curso de mediação e arbitragem que eu fiz lá atrás. Porque a gente aprende a não se envolver nas dores do cliente. Né? Entender as dores é uma coisa, mas não assimilar as dores, né? Não assimilar as dores do cliente. Então, a gente tem que ir atender o cliente com o coração aberto, mas não permitir que ele nos agrida, nos invada, né? Perfeito. Olha, mas é um tema bom para live. A gente podia achar alguém para falar sobre isso, né? De como a gente conseguir. Com certeza. Vou procurar um profissional, gente. Se vocês estiverem afim, vocês só me mandam um joinha aí que a gente vai procurar alguém para falar sobre isso. Adorei. Isso é uma coisa importante. Para a gente conseguir. Eu vou te passar o contato de algumas pessoas conhecidas que eu posso te indicar. Elas pode ser que aceitem ou não. Pode, a gente vai adorar, vai adorar. Mande mesmo depois no WhatsApp. Foi uma delícia conhecer a Dona Fátima, a Glória corretora que está aqui, o Marcelo também está falando, a Rosana está falando todo mundo mandando joinha, todo mundo está querendo, né? Então vamos fazer esse curso. Olha aí, ó. Sabe a Dona Fátima, Yara, parabéns, a Márcia Machado, a Leia falou ótimo, bateu palminha, prazer em conhecê-la, bom exemplo, pessoal de Santa Catarina, o José fazendo assim, a Glória fazendo assim, bom. Agora a gente vai ter que achar essa pessoa, Dona Fátima. Não vai ter jeito. A gente vai ter que falar de como isso funciona. Eu acho que é legal mesmo, né? Como não se deixar invadir. Acho que é importante. Boa. Exatamente. Atuais imóveis. Dona Fátima, falta pouco porque o Instagram vai tocar a gente. Eu vou deixar aqui para a senhora se despedir. Deixa o seu abraço. Diga, por favor. Quando eu fiz a primeira live, eu fiquei meio sem jeito, né? Agora a senhora está craque já. Não, mas é que como professor eu sei falar em público, eu me viro bem. Não, mas fala bem. Eu tenho achado muito construtivos, porque eu tenho procurado acompanhar não só as lives da BaseTag,
mas de outras também. Sim. Porque tem sobre condomínios, antes da tua live, dessa nossa live, eu estava acompanhando uma de condomínios, que é muito interessante. Então, a troca de experiências é muito construtiva. Sabe? Com certeza. Vale a pena. Vai cair nossa live. Dona Fátima, beijo. Até a próxima. Até a próxima. Sucesso, beijo, gente. Para todos. Tchau, Tchau, tchau. Tchau.